a fabricação de partes de turbinas, tanto eólicas quanto hidrocinéticas. Mas aqui vamos focar na questão das turbinas hidrocinéticas, devido ao potencial de geração de energia na Amazônia através das correntes dos rios. E também falar da questão da utilização de novos materiais, que venham a substituir os materiais convencionais. Sumariamente, a apresentação ela terá uma introdução, eu vou falar um pouco a respeito do que são turbinas hidrocinéticas, a questão da geração de energia na Amazônia, né, as fontes existentes na Amazônia, e baseado também na questão da matriz energética brasileira. O potencial hidrocinético de rios da bacia amazônica, claro que aqui eu não vou falar de todos os rios, né, porque a bacia amazônica é uma bacia muito extensa, uma das maiores do mundo, e falar de todos os rios levaria muito tempo. Então, eu peguei os principais, né, aqueles que possuem os maiores potenciais hidrocinéticos. E também falar da questão das fibras vegetais que estão sendo utilizadas como alternativas para aplicação em par de turbinas hidrocinéticas, também associada à questão da utilização dessas fibras em par de turbinas eólicas. E concluir o trabalho e mostrar algumas referências que foram utilizadas para embasar esta apresentação. Com relação à questão de energia, quando se fala em energia elétrica, a gente pensa logo nas fontes de energia existentes, né, que são várias, indo desde as energias tradicionais, as não renováveis, até as energias renováveis, que são as fontes de energias que estão em ascensão, acerca das quais tem havido grandes desenvolvimentos tecnológicos e pesquisas nos centros de tecnologias do mundo todo, imprescindivelmente nas universidades também. E essas energias de fontes renováveis, elas têm, têm o objetivo de vir a substituir as fontes não renováveis, né, que agridem o meio ambiente. Exemplo das energias provenientes da fonte que é o petróleo, né, que a partir da queima do petróleo ocorre a poluição do meio ambiente através da liberação de gases de efeito estufa. E energias não renováveis, a gente pode citar as principais, que estão em ascensão, que são as energias hidroelétricas e também hidrocinéticas, falando já associadamente, e a energia eólica. E se você observar o gráfico aqui, as projeções é que até em 2040, o consumo de energia elétrica por parte da população mundial vai chegar a cerca de 25 trilhões de quilowatt-hora. E com isso a gente pensa que essas fontes de energia elas têm que suprir essas necessidades de modo que serviços como transportes, os processos industriais, até o próprio consumo residencial, né, e serviços também, não sejam afetados de forma negativa a não ter essa energia disponível. Esses países aqui, não membros da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Internacional, são países como o Brasil, a China, a Índia, e os países aqui membros são países como os Estados Unidos, Alemanha, Japão. E esse crescente aumento desse consumo de energia, ele diz respeito também à questão do aumento da população mundial, né, que já passa, em 2020, já dos 7 bilhões de pessoas. E também devido ao aumento do padrão de consumo das pessoas, né? Cada vez mais nós estamos dependendo da energia elétrica para desenvolver nossas atividades no cotidiano. Por exemplo, até essa própria apresentação, essa palestra aqui, ela necessita da energia elétrica para estar acontecendo, né? E, associada a essa geração de energia, a gente tem as fontes, as principais fontes, né, de geração de energia no cenário internacional. A gente tem aqui que o carvão e o gás natural, eles respondem por 40% e 22%, respectivamente, dessas fontes de energia, mas também tem havido a ascensão das energias de fontes renováveis, com 24,6%.
E dentre essas fontes renováveis, a gente pode citar, que eu acho que eu já falei, né, que é a energia hidroelétrica e a eólica. E falando de energia elétrica, né, da energia elétrica produzida no Brasil, a ANEEL, em 2008, ressaltou que a energia elétrica ela é necessária para o desenvolvimento do país, uma vez que tem importância no desenvolvimento econômico, social e devido ao seu impacto na comunicação das pessoas, no uso produtivo, e também está diretamente relacionada à melhoria da qualidade de vida. Por exemplo, em 2000 ainda, né, iniciando a década, a questão do acesso à energia elétrica estava diretamente relacionado ao índice de desenvolvimento humano. Regiões onde não havia energia elétrica, o índice de desenvolvimento humano era baixíssimo. Regiões essas, em sua grande maioria, dentro da Amazônia, né, na região norte. E o grande desafio é a questão da universalização da energia no território brasileiro, que é um desafio governamental, principalmente nas comunidades que são ditas comunidades isoladas, né, isoladas do cenário nacional de acesso à energia elétrica. E também o desafio está relacionado aos altos custos de linhas de transmissão e as dificuldades operacionais para a execução das obras. Porém, isso não é um empecilho para a instalação de hidrelétricas na Amazônia, como eu vou mostrar mais para frente. Vocês verão que na região amazônica, devido ao potencial hidráulico, existe uma grande quantidade de usinas hidrelétricas instaladas. Porém, essas usinas hidrelétricas acabam sendo direcionadas na sua maior parte, para o setor industrial. E comunidades próximas a essas hidrelétricas acabam não tendo acesso direto a essa energia, né? Com relação às turbinas hidrocinéticas, o que seriam turbinas hidrocinéticas? Essas turbinas, elas utilizam a energia da corrente dos rios, ou também de oceanos, das marés oceânicas, correntes oceânicas, e transformam a energia mecânica, e essa energia mecânica em energia elétrica. Essas turbinas, elas são consideradas de baixo custo, se comparada com as turbinas das usinas hidrelétricas. A tecnologia é de baixo impacto ambiental, devido não ser necessário a inundação de uma grande área para a sua instalação. Ela aproveita a corrente dos rios sem agredir o espaço onde ela é instalada, e ela é uma opção considerada de grande viabilidade para a aplicação em comunidades que são ditas isoladas e que vivem próximas dos rios, né? Comunidades ribeirinhas, por exemplo. E a fabricação dos componentes das turbinas, por exemplo, a pá, é considerada relativamente fácil e leva a uma durabilidade do componente e uma baixa, na verdade, baixa simplicidade de manutenção. Não chega a ser cara, né, a manutenção desses tipos de turbina. E essas turbinas, elas são classificadas em dois tipos. São turbinas de fluxo axial e turbinas de fluxo cruzado. Essa diferença da classificação, ela diz respeito à direção do fluxo do líquido, no caso, a água, em relação à disposição do eixo. Esse fluxo pode ser axial ou pode ser cruzado. Com relação às turbinas axiais, a gente tem de eixo horizontal, de eixo inclinado, e de fluxo cruzado a gente tem também a de eixo vertical e de eixo ao nível da água. E a partir desse tipo de fluxo, a gente tem os tipos de turbinas. Por exemplo, aqui as turbinas de fluxo cruzado, podem ser as turbinas Darrell, são de 3 tipos, né? A Gorlov e a Savonius. E é importante a gente se atentar também à questão da ancoragem
dessas turbinas para a geração de energia, né? Que eu vou falar mais para frente. E a seleção do tipo de turbina irá depender imprescindivelmente do tipo de corrente do rio, né? Da velocidade desse fluido e qual é a potência requerida do sistema. A gente tem aqui, por exemplo, as turbinas de eixo inclinado, né? Você tem aqui essa turbina dentro de uma embarcação. Esse eixo ele sobe e desce, né? E essas turbinas ela tem um arranque, tem necessidade de método para o início da operação. E o desempenho ideal é alcançado com a velocidade de rotor mais alta. E pequenas plantas de geração de energia em pequenos rios, ou seja, é uma turbina de pequeno porte. Também as turbinas hidrocinéticas de fluxo axial são consideradas turbinas de pequeno porte, e do ponto de vista estrutural são muito semelhantes às turbinas eólicas modernas, né? Como você observa aqui, essa turbina, ela está dentro do rio, mas se você pensar um pouco, ela se assemelha bastante às turbinas eólicas. Aqui, por exemplo, você tem a torre, aqui o nacelle, onde estão os componentes, como o gerador, as caixas de engrenagem, o rotor e a pá. Muito semelhante à turbina eólica. Só que a principal desvantagem desse tipo de turbina de fluxo axial e eixo horizontal é a questão do alto custo, né? Devido a ela estar dentro d'água, e a complexidade do acoplamento do motor, do rotor ao gerador, né? Na caixa de engrenagem. É necessário que se faça um estudo para justamente obter-se a mais alta eficiência na transmissão dessa potência gerada pela corrente dos rios. Turbinas de fluxo cruzado, a gente tem vários tipos aqui. As turbinas Darrius, são 3 tipos, né? O tipo vai depender justamente do design da pá e da configuração, né? Da quantidade da configuração. E essas turbinas, elas são geralmente instaladas em rios que apresentam declive, né? Porque, devido a serem turbinas de baixo rendimento, elas necessitam de rios com altas velocidades. Por exemplo, aqui você tem essa turbina Gorlov instalada aqui como se fosse uma corredeira, né? Com alta velocidade da água passando pelas pás, e com isso tem-se a turbina girando com alto rendimento, né? As vantagens estão relacionadas ao que eu acabei de falar, mas também a questão de que essas turbinas elas possuem menor emissão de ruídos devido a perdas produzidas nas pontas das pás, e também pode gerar, mesmo com fluxo bidirecional. Por exemplo, você tem um fluxo de um rio nessa direção, mas também você pode ter fluxos em outras direções também, que isso não vai comprometer o funcionamento da turbina, não vai comprometer, por exemplo, a questão da resistência mecânica das pás, ou então ao funcionamento da turbina de modo geral. Aqui já a turbina com o eixo ao nível da água. Essas turbinas, elas são conhecidas como water wheels, que são, numa tradução livre, rodas d'água. E o princípio de funcionamento é baseado no arraste. E devido a isso, ela é uma turbina que possui um rendimento muito baixo, e também ela pode apresentar problemas no funcionamento, que pode estar relacionada a problemas na pá. Por exemplo, aqui você tem ela girando, mas você só tem 2 pás aqui em contato com a água. Isso pode comprometer o desenvolvimento eficiente do sistema e também o funcionamento devido da pá, porque nem todas as pás elas estão em contato com a água. Com relação à ancoragem, a ancoragem pode ser de vários tipos. Aqui você tem, por exemplo, uma ancoragem sólida, de uma turbina hidrocinética de segunda geração, desenvolvida pela UNB, que você tem uma haste que inclina a turbina para dentro do rio, né? Ou
de uma corredeira. E também você tem a turbina de ancoragem flutuante, como esta aqui, onde você tem como se fosse uma catamarã, né? E a turbina alocada nos cascos da catamarã e no interior do leito do rio. Assim como também tem turbinas de ancoragem sólidas no interior do leito do rio. Né? Com relação aos componentes, né? Nós temos aqui uma vista explodida de uma turbina hidrocinética de fluxo axial e eixo horizontal. Como vocês podem observar, aqui a gente tem a pá, nós temos aqui o hub, que a gente chama também de cubo, que é onde as pás são alocadas e ancoradas na turbina. Nós temos o mancal de rolamentos, temos o selo mecânico, justamente para evitar o contato direto desse mancal com o eixo, e a caixa multiplicadora, que é a caixa de engrenagens, onde ocorre a transferência de potência, né, da potência gerada pela turbina transferida ao gerador. Temos também aqui a estrutura do nacé. O nacé é onde esses componentes internos da turbina, que são a caixa de engrenagens e o gerador, entre outros, ficam alocados, e ele tem a função de proteger esses componentes e também evitar o contato direto desses componentes com a água, né? Então, é uma estrutura altamente vedada para evitar que ocorra alguma infiltração e, com isso, comprometer o funcionamento desses componentes, podendo levar ao desgaste, corrosão, entre outros. Temos aqui o freio, o gerador, né? O gerador, o freio, o suporte do freio e o chassi que é o nacelle, que eu acabei de falar para vocês. Dentre esses componentes, um dos principais, que é o foco dessa apresentação, é justamente as pás dessas turbinas hidrocinéticas, que são as principais responsáveis por essa transformação de energia, da energia da corrente dos rios, em energia mecânica e, posteriormente, em energia elétrica. Tendo aqui uma vista da seção transversal dessa pá, a gente observa que ela é formada por um perfil. Esse perfil a gente chama de hidrofólio. Esse hidrofólio tem algumas peculiaridades, algumas terminologias, como, por exemplo, aqui a sua parte central, que é o centroide. Tem também a linha que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga, que é a linha de corda ou comprimento de corda. Essa linha central aqui a gente chama de linha de Camber, que a sua relação, por exemplo, aqui com o bordo de ataque dá origem ao ângulo de ataque, que é justamente o ângulo com que haverá a incidência do fluido na pá. Aí você tem aqui a divisão, essa linha de câmbio proporciona a divisão desse perfil em duas regiões, que é a região de sucção, ou extradorso, e a região de pressão, que é o intradorso. Aqui nós temos uma pá, né, de uma turbina hidrocinética, já de uma outra vista, né, uma vista superior, e essa pá, ela tem a raiz e a ponta, e da raiz para a ponta ela é formada justamente por esses perfis hidrocinéticos, como você pode observar aqui, a distribuição deles ao longo da pá. O ponto em comum que faz justamente ocorrer a formação da pá é justamente o centroide, o ponto em comum, a partir do qual a pá ela é formada por esses perfis. E é justamente por esse ponto em comum que muitas vezes as configurações mostram a longarina, né? Que é um componente que faz a interligação desses perfis na pá. Aqui você tem a forma como ela é ancorada no cubo da turbina, no hub, né?
E com relação a essas regiões de sucção e de pressão, a região de sucção também é chamada de região de baixa pressão, e a região de pressão, a região de alta pressão. Aqui você tem o escoamento, né? A forma como ele se distribui e passa por essas regiões ao longo da pá. Aqui você tem o perfil, a direção do fluxo, e aqui na região de baixa pressão, de acordo com a teoria de Bernoulli, você tem aqui as velocidades elevadas do fluido. E com isso, você tem o movimento de sustentação dessa pá, fazendo com que ocorra o movimento da região de alta para a região de baixa pressão. E a potência de saída da turbina ela vai depender justamente da massa específica desse fluido, da área que a pá vai varrer, né, a partir do giro, com a turbina em funcionamento, e do cubo da velocidade, no caso, da corrente, né, do fluido. E também de um fator de potência, um coeficiente de potência. Esse coeficiente de potência é também chamado de coeficiente de Bethe, e ele está diretamente relacionado à eficiência de transformação da energia proveniente da corrente e energia aproveitada pela turbina para a geração de energia elétrica. Esse coeficiente, ele, segundo a literatura, ele, nas condições ideais de operação, ele é de 0,53, se eu não me engano. E nas condições que não são ideais, né, com perdas, ele é de 0,23, salvo engano. E com isso a gente tem esses parâmetros de melhor operação e pior operação com relação à eficiência dessa transformação de energia. Esses parâmetros eu vou mostrar mais à frente, que é justamente para mostrar o potencial hidrocinético dos rios da Amazônia, né, considerando essa eficiência na transformação de energia. Com relação aos materiais convencionais e os métodos de fabricação que são utilizados para a fabricação dessas pás de turbina. O seu dimensionamento está diretamente relacionado aos aspectos hidrodinâmicos, que é a questão do tipo de perfil hidrocinético utilizado, que existem vários tipos de perfis, geralmente os perfis utilizados são perfis NACA, e esses perfis, eles justamente alteram os ângulos de ataque e dão origem a diferentes configurações de bordo de ataque e bordo de fuga. E também a questão do tamanho da linha de corda e da linha camber, o que vai alterar a geometria desse perfil e justamente vai estar relacionado com a eficiência da conversão da energia dos rios em energia elétrica. Esses perfis eles devem ser escolhidos justamente para que não ocorra o desprendimento do fluido na camada limite de contato da superfície da pá com o fluido, né? Porque se houver esse desprendimento, vai ocorrer o que a gente chama de stall. Isso pode comprometer o funcionamento da turbina, né? Giro da pá, eficiência de giro, e pode gerar turbulência e vibrações na pá. E bem, com relação à seleção dos materiais, a gente pode dizer que esses materiais eles devem ser selecionados buscando proteção contra a corrosão, porque essas pás estarão em contato direto com a água, e dependendo do material, esse material ele pode interagir, né, com a água e vir a ocorrer a corrosão. Sobre isso, inclusive, o nosso grupo de pesquisa, o GPMAC, ele também trabalha com envelhecimento de materiais
materiais compósitos em água doce e água salgada. E já foi defendida uma dissertação de mestrado relacionada a essa comparação de águas salinas e água doce. E por incrível que pareça, os percentuais, índices de corrosão para materiais compósitos acabou sendo maior para materiais imersos em água doce, né? Com relação também à impermeabilidade, é necessário que essas pás elas sejam impermeáveis para que não ocorra a infiltração de água no interior desses componentes da pá, porque isso pode comprometer o funcionamento e também danificar o material, dependendo do tipo de núcleo que for utilizado. Por exemplo, se for um núcleo esponjoso, que é o núcleo geralmente utilizado, se o material, se essa pá, a superfície da pá não for impermeável, essa infiltração vai, digamos assim, alterar a massa dessa pá, e com isso, né, a pá mais, entre aspas, pesada, compromete o funcionamento e eficiência da turbina. A questão também da flutabilidade. É necessário que essas pás elas possuam a flutabilidade que não comprometa o funcionamento, uma vez que elas vão ficar imersas no rio, né, dependendo da configuração, ou totalmente imersa ou parcialmente imersa. E a questão da rigidez mecânica, que está diretamente relacionada com a resistência, a flexão, ao cisalhamento, e também a gente busca com isso a resistência específica, que é uma relação ótima entre o peso da pá e a sua resistência mecânica, né? E resistência à fadiga e ao impacto. A fadiga porque esse componente ele vai estar em operação e vai possuir ciclos, né, de funcionamento. E é necessário que a gente verifique a vida útil em fadiga para justamente predizer quando que esse material vai falhar, com quantos ciclos de operação ele virá a falhar, virá a ter uma fratura, uma quebra, um desprendimento, uma delaminação. E resistência ao impacto também, justamente porque, estando imerso em água, e se não houver a proteção da entrada do fluido no fluxo, direção do fluxo da turbina, pode ocorrer o contato com detritos que possam existir no interior do rio. E também a resistência à cavitação, para evitar a criação de incrustações na superfície das pás. E, convencionalmente, os materiais mais utilizados, né, para a fabricação dessas pás são as ligas de alumínio, né, devido à sua leveza e também a resistência à corrosão e a facilidade também de fabricação, utilizando máquinas de comandos numéricos, né, torres mecânicos de comandos numéricos, e ligas de aço inoxidável também utilizando o mesmo método de fabricação e devido também à sua resistência à corrosão e alta resistência mecânica. E tem sido também muito utilizado laminados de compósitos reforçados por fibras de carbono imersos em matriz epóxi, né? Fibras de carbono que são fibras de alta performance, e a matriz epóxi que possui uma alta resistência, e também madeira laminada, né? Madeira laminada com essas fibras, ou então com a matriz epóxi. E os métodos de fabricação utilizados, em menor escala, a laminação manual, né, a laminação hand layup, a infusão a vácuo, esse aqui é o método mais utilizado pelas empresas, juntamente com o RTM, que é moldagem por transferência de resina, que são métodos eficientes na fabricação, que conferem justamente aquela resistência específica que eu falei para vocês, né? Os laminados são fabricados com baixa espessura, e com isso você tem
leveza e alta resistência desses materiais. A questão dessa fabricação também, ela confere a retirada de ar durante a fabricação para evitar defeitos, né, no material, para que essas bolhas de ar não sejam elementos concentradores de tensão e venham provocar alguma ruptura ou falha desses materiais. E as configurações desses materiais nas pás, né, convencionalmente falando, né, uma vez que essas configurações são utilizadas pelas empresas, mas existe o que a gente chama de uma restrição na divulgação dessas configurações, porque internacionalmente existe a disputa, né, entre as empresas para a melhor eficiência do seu material, a melhor eficiência das partes, das configurações, dos materiais utilizados. Porém, a gente verifica, né, de acordo com o que se tem na literatura, que essas pás de turbinas hidrocinéticas possuem configurações semelhantes às pás de turbinas eólicas e são formadas geralmente, né, pelas cascas da região de sucção e região de pressão, que são unidas através de uma longarina, que pode ter diferentes configurações. Aqui, por exemplo, você tem uma viga em I, justamente para conferir a resistência à flexão e ao cisalhamento. E, na maioria das vezes, também ocorre que essas pás, elas possuem um núcleo. Geralmente, esse núcleo, ele é um núcleo de baixa densidade, né? E com alta resistência à flexão também. Ou não, pode não haver o núcleo, pode ocorrer que essas pás possuem simplesmente uma longarina e as cascas, né? Formando assim a pá. Aqui, por exemplo, se a gente tem uma outra configuração, né? Nessa aqui, nós temos o núcleo, né? Temos aqui o bordo de fuga, bordo de ataque e uma capa com bolha, justamente para conferir resistência ao impacto e também a choques, né, que possam haver durante o funcionamento desse componente. Esses bordos de ataque e bordo de fuga, eles são fabricados em tecidos unidirecionais espessos. Espessos justamente para que, devido estar em contato direto, né, com o fluido, possa ter a resistência necessária para que não deforme o perfil hidrocinético. Outra coisa é o bordo de fuga, ele tem que ser bem acentuado e rígido, né? Para que não ocorra o que a gente chama de regiões de turbulência na saída desse fluido aqui através do bordo de fuga. Um dos desafios justamente é esse, conferir resistência a essas regiões e também a acentuação necessária a esse bordo de fuga para que também não altere o perfil hidrocinético. Com relação aos ensaios mecânicos, já falei da fabricação, né, das configurações desses materiais, mas para que ocorra a devida aplicação desse componente de turbina, que é a pá hidrocinética, é necessário que se faça os ensaios, não só dos materiais com os quais esse componente é fabricado, mas também da pá propriamente dita, né? Esses ensaios dos materiais, eles podem ser ensaios de tração, de fricção, pode ser também ensaio de impacto. E o ensaio da pá são ensaios estáticos, né? E também testes de fadiga.
Os ensaios de tração e flexão dos materiais, através da fabricação de corpos de provas, eles podem ser feitos através da norma ASTM D638 e a ASTM D3039, e flexão ASTM D790. Essas normas são as normas que nós utilizamos já há um bom tempo no grupo de pesquisa para caracterizar diferentes configurações de materiais utilizando fibras naturais em compósitos. E o ensaio estático da pá é justamente um ensaio utilizando essa norma europeia, IEC 6614002. Ela confere a certificação dessa pá com relação à sua resistência à flexão. Nesse ensaio, a pá ela é ancorada na máquina de ensaio, como se estivesse ancorada na própria turbina, de modo que os resultados eles sejam equiparados à turbina em funcionamento, em condições normais de operação. E os testes de fadiga existem vários tipos, mas o que a literatura mostra como um teste muito bom e eficiente foi o desenvolvido por Shah, Schubel e Clifford, que é o teste que eu vou falar posteriormente. Aqui, por exemplo, né, você tem a pá ancorada e aqui ela sendo flexionada, um ensaio estático, né, até a sua ruptura. Dependendo da onde está, de por onde ela está sendo flexionada, vai haver a mudança do local de fratura, né? Mas, de acordo com a literatura, as pás costumam falhar geralmente na região da raiz da pá, onde ocorre a concentração dos esforços em flexão, né? Aí, com relação ao ensaio de fadiga, aquele ensaio desenvolvido por Clifford, aqui nós temos, né, também a pá ancorada, como se estivesse ancorada no cubo da turbina, e temos aqui um motor elétrico. Esse motor elétrico, ele gira uma determinada rotação que transfere para esse equipamento aqui, que oscila com uma excentricidade. Essa excentricidade vai gerar justamente através do contato com essa haste aqui, o desbalanceamento da pá e a sua vibração, né? E com isso, tendo em mãos, né, essa rotação, a gente consegue prever a falha dessa pá através de quantos ciclos de fadiga ela foi submetida. E essas informações elas são adquiridas através de um receptor de dados, e com isso é possível plotar os gráficos para verificar, né, o comportamento dessa pá submetida a esses ciclos de fadiga. Aqui um outro tipo de método também relacionado à verificação da resistência à flexão da pá, um ensaio estático também. Aqui você tem a pá, temos um engate, a célula de carga, né, que vai fornecer a força de movimentação ascendente desse componente, e o equipamento de teste é onde a pá é ancorada, e ancorada justamente em um poste, né. E aqui tem a máquina de aquisição de dados, né, que controla justamente o fornecimento dessa carga para verificação dessa resistência à flexão. Aqui tem os passos, né, que são aqui a pá é submetida, né, e você tem ela sem nenhum esforço, e o esforço vai sendo fornecido a ela, até que ela venha à sua fratura. Essa pá aí, falando de material, né, ela foi desenvolvida com um material compósito de fibra de linho e matriz epóxi. Outros tipos de método também é o método
utilizando dispositivos de massa excêntrica, né? Você tem aqui a turbina, no caso aqui é a turbina eólica. Esses métodos, falando um pouco sobre isso, inclusive, esses métodos de verificação das propriedades com relação a ensaio estático e teste de fadiga, eles acabam sendo o mesmo, tanto para turbinas eólicas quanto para turbinas hidrocinéticas. A verificação ela acaba tendo o mesmo princípio de aquisição de dados, né? Utilizando lá o ensaio de flexão e também aqui dispositivos de massa excêntrica. Aqui, por exemplo, você tem um motor elétrico com uma massa excêntrica que proporciona a vibração dessa pá. Aqui você já tem um atuador hidráulico. Esse atuador hidráulico estando aqui a 70% do comprimento da pá, né? Porém, ele pode estar deslocado ao longo do seu comprimento, né? Para verificar essa disposição e o comportamento da pá de acordo com essas atuações hidráulicas do equipamento. Aqui alguns exemplos de turbinas hidrocinéticas, né? Essa aqui, por exemplo, ela teve uma falha na pá, quebra, né? Turbina fabricada em material composto reforçado por fibra de vidro. E aqui a questão das incrustações na ponta, né? Devido à cavitação. E aqui não dá para ver, mas essa turbina aqui, testada em águas oceânicas, as pás fabricadas em ligas de alumínio e material ferroso aqui também, aço. Tem-se a questão da corrosão, né, desses componentes. E com relação ao panorama dessa tecnologia, ao redor do mundo, a gente tem vários países que investem em turbinas hidrocinéticas, como os Estados Unidos, ali o Reino Unido, a Austrália, Canadá, a Rússia, e dependendo das velocidades, né, a gente tem a potência de saída que essas turbinas são capazes de transformar, né? Transformação de energia mecânica em energia elétrica, né? Por exemplo, essa turbina aqui de baixa velocidade, né? Turbina Gorlov, ela pode produzir até 20 kW, né? Essa aqui já de alta velocidade, ela produz 5 kW até 10. Essa diferença aqui ela pode estar relacionada justamente à configuração e à eficiência dessa pá e da turbina, consequentemente. Existem muitas empresas, né, que investem nesse tipo de tecnologia, como, por exemplo, aqui, turbinas hidrocinéticas aplicadas em marés oceânicas, né? Essa empresa aqui, a Siaflow NCT, e também temos aqui a empresa Lunar Energy, a cooperação irlandesa e a Nova Scott Power também investem em tecnologia hidrocinética aplicada em águas oceânicas, né? A Alemanha também, ela investe muito em tecnologia hidrocinética. Por exemplo, aqui essa turbina de um design altamente sofisticado, né? Uma turbina de eixo horizontal com fluxo axial, com ancoragem flutuante, com a capacidade de potência de até 5 kW, né? Aqui temos também já no continente americano, na Argentina, né, na América Latina, turbinas hidrocinéticas já com pás fabricadas em material metálico, no caso aqui, um aço inoxidável. Tem-se aqui a sua capacidade de 4,5 kW. Ela está na fase 2 de desenvolvimento, né? E tem também a turbina no Equador, que é a Infedeta, que é a 1,5 kW. É a turbina já de eixo inclinado, né? Aqui elas estão fora d'água, né? E a partir da inclinação do eixo, ela adentra o rio.
No Brasil, nós temos as turbinas que são pesquisadas e desenvolvidas pela Universidade UNB, Universidade de Brasília. Essa universidade começou a desenvolver esse tipo de pesquisa lá na década de 80 e já tem uma certa tradição do desenvolvimento desse tipo de turbina de eixo horizontal e fluxo axial. Inclusive, tem algumas turbinas que a Universidade de Brasília desenvolveu, que estão instaladas no Amapá e na Bahia, para concessão de energia elétrica para comunidades pequenas, né? Até porque a capacidade de geração de energia dessas turbinas não é tão alta assim. Essa na Bahia, se eu não me engano, é 1,5 kW a produção de energia, kWh. E, mais recentemente, né, essa Universidade de Brasília e a Eletronorte, eles fizeram uma parceria para o desenvolvimento do projeto Tucunaré, para a instalação do parque hidrocinético a jusante da hidrelétrica de Tucuruí. Aqui a gente tem o design, né, dessa turbina hidrocinética que será implantada nesse parque hidrocinético. Ela já é uma turbina de geração 3, está na fase 3 o projeto da UNB. Porém, segundo as informações que a literatura fornece, os materiais com os quais se pretende fabricar essa turbina ainda são materiais puramente sintéticos, como, por exemplo, fibras poliméricas e fibras de vidro. Não tenho conhecimento com relação à utilização de materiais naturais nesse tipo de componente de turbina. Pode até ser que ocorra, porque o processo ainda está em fase de aprimoramento e para futuramente ser aplicado para uma geração de energia de até 500 kW. Aí, puxando a questão da geração de energia na Amazônia, né, a gente tem aqui o sistema elétrico brasileiro, né, os pontos interligados e a distribuição de energia na região norte, na região nordeste, centro-oeste, região sul também. E como a gente observa aqui no mapa, a região amazônica ainda tem um sistema de interligação ainda muito restrito, somente alguns pontos, né, ocorre essa distribuição da energia. E isso mostra que existe um grande potencial para a utilização desse tipo de tecnologia, né, em comunidades isoladas, e uma delas é a questão da turbina hidrocinética. E falando da matriz energética brasileira, a gente tem que essa matriz é formada imprescindivelmente, né, aqui devido ao potencial hidráulico, né, do Brasil, né, por 66% de energia hidráulica. Logo em seguida vem a energia fornecida por gás natural, biomassa, energia eólica, derivados do petróleo nuclear e muito pouco, né, a energia solar. E essa energia ela é direcionada, grande parte, né, para o setor industrial, para o setor residencial e comercial. Setores públicos também tem essa aquisição de energia, o próprio setor energético, o setor agropecuário e uma pequena parcela do setor de transporte. Agora falando da região norte, né, a forma como ocorre a produção de energia na região norte, e responde por uma boa porcentagem da matriz energética brasileira, né, devido estar instalada grandes hidrelétricas na região norte, que é de Tucuruí, hidrelétricas de Belo Monte. Também existe outras tantas turbinas hidrelétricas instaladas na região norte.
É como a gente observa aqui, o Pará, né, ele produz, o maior produtor, né, de energia da região norte, 54,142 gigawatts, de energia, né, capacidade de geração. E essa energia gerada aqui é imprescindivelmente a partir das fontes hídricas, né? No caso, energia hidroelétrica, 52 mil, na verdade, não é vírgula, 52.500 gigawatts, né, de energia produzida. E com relação às outras fontes, a gente observa aqui, né, que não existe concessão de energia a partir da fonte eólica, né? E também a fonte solar no Pará, são poucas, né? Nuclear também não existe. Térmica, fontes térmicas até existem, né, mas em pequena escala. E a partir do bagaço da cana-de-açúcar também não há. E da lenha, né? Queima de lenha. Poucas, poucas, poucas fontes, né? Pouca geração de energia. Então a gente vê, né, que na região norte, falando do Pará também, a principal fonte de energia é a energia hidroelétrica. Aí, com relação a isso, a gente observa que as hidrelétricas instaladas na região amazônica, na Amazônia Legal, né? Essa região em verde do mapa aqui é a Amazônia Legal. Aí nós temos aqui a hidrelétrica de Tucuruí e a hidrelétrica de Belo Monte, que são as principais, né? Que possuem alta capacidade de geração de energia, mas também existem muitas outras em operação, né? Existe a de Curuaúna, Balbina, Itinga, entre outras. Aqui no Amazonas, aqui em Roraima, né? Rondônia, na verdade, Roraima para cá. E aqui também quase já na região próximo do Mato Grosso. Né? E isso se dá, a instalação dessas hidrelétricas se dá geralmente em áreas de região de proteção ambiental, né? De uso sustentável, onde existem também terras indígenas. E as instalações dessas hidrelétricas acabam causando a questão dos impactos ambientais devido ao alagamento, mas também o deslocamento compulsório das comunidades que vivem nesses locais. E isso acaba gerando, né, conflitos. A implantação desse tipo de tecnologia hidrelétrica na Amazônia acaba sendo um processo muito conflituoso, né? Que leva anos para que hajam compensações a essas comunidades, né, que são deslocadas, e também a questão da realocação dessas pessoas, né, dessas comunidades, para que elas recuperem o seu modo de vida, né, porque a instalação dessas hidrelétricas nessas regiões, ela acaba proporcionando isso, né, a mudança da forma como essas comunidades acabam utilizando o meio ambiente para sobrevivência, devido ao alagamento, né, áreas inundadas, o ecossistema perde muito com isso, né, e com isso as populações, em sua grande maioria, acabam sendo afetadas, né, e muitos atores sociais são envolvidos nessas questões, né, os próprios indígenas, comunidades tradicionais, né, comunidades da floresta, coletores de sementes da floresta, e isso acaba proporcionando grandes conflitos nessas regiões. A instalação dessas hidrelétricas na região amazônica se deve principalmente, né, pelo potencial hídrico da bacia amazônica, e devido possuir grande quantidade de rios, né, rios de planície, rios com declives, né, cachoeiras, com grande potencial hidráulico. E baseado nisso, Cruz, 2018, fez um estudo para buscar esse potencial hidrelétrico, na verdade, hidrocinético, dos rios da bacia amazônica, né?
para verificar a potencialidade de aplicação desse tipo de tecnologia em regiões de modo a conferir baixo impacto ambiental e evitar conflitos, né? E também conferir acesso dessas populações isoladas e também das populações tradicionais, populações que vivem nessas regiões, para o acesso à energia elétrica, né? Aí foram instaladas estações pluviométricas em diferentes rios, em diferentes pontos dessa bacia amazônica, né? E aqui eu tenho uma tabela mostrando alguns dos resultados dessa pesquisa elaborada por Cruz. Inclusive, uma dissertação de mestrado lá da Engenharia Civil, da UFPA. Ele analisou em vários rios, como rios Javari, Putumádio, Jutaí, Juruá, Negro, Trombetas, Tapajós, Xingu, Jari, e em diferentes profundidades desses rios, observando as vazões e verificando as velocidades da corrente nesses rios. A gente verifica que essas velocidades elas chegam a variar de 2 a 0,27, a 0,024. Isso se deve justamente porque em determinadas partes dessa bacia amazônica a gente tem rios com declives, e com isso proporciona grande velocidade de corrente, mas também temos rios de planícies, que são rios já localizados ali na foz do rio Amazonas, e com isso acaba tendo baixas velocidades de corrente. Ele verificou também o potencial hidrocinético do rio Amazonas, né, que é um dos principais dessa bacia em diferentes profundidades, e verificou que esse rio é um dos principais e que possui grande potencial hidrocinético devido às suas grandes velocidades, né, de até 2,32 metros por segundo, né, para o diâmetro de um rotor de pá, né, a ser aplicado, por exemplo, de 22 metros, né, uma área correspondente à área varrida, né, por esse fluxo de corrente, né. Aí aqui mostrando o potencial hidráulico da geração de energia a partir dessas correntes, desses rios, falando daquele fator de potência, daquele coeficiente de potência que eu mencionei para vocês anteriormente, né, para um coeficiente de potência ideal, né, com a geração de energia de alta eficiência na transformação da energia da corrente em energia elétrica, e para uma condição assim não ideal, a pior possível, né. E foi verificado, por exemplo, nas melhores condições, que o rio Amazonas ele possui esse potencial hidrocinético para a geração de 1.488,6 kWh por unidade de turbina, né, por cada turbina instalada. E o pior potencial foi para 50 kW por unidade de turbina. E nas piores condições também, né, esse potencial de geração acaba sendo bem elevado, né, 627,6 kWh. E nas piores condições aqui, né, a uma profundidade de 40 metros, a gente tem 21,2 kWh gerados, né. Outros rios também possuem potenciais considerados como Trombeta, mas nenhum deles se compara ao potencial do rio Amazonas. No entanto, tem-se a questão de que em algumas localidades do rio, ao longo do seu comprimento, ocorre a influência das marés, principalmente na foz do rio. Aqui, por exemplo, né, na saída do rio para o oceano, a influência das marés, e com isso a velocidade tende a ser menor do que, por exemplo, aqui já lá no início do rio, então, na sua metade, né.
Só que também, para evitar a questão de que essas instalações hidrocinéticas venham a interferir de modo negativo, quando instaladas nesse rio, deve ser respeitada a navegabilidade do rio. Esses projetos, né, que vierem a ser instalados para atender as comunidades dessa região, devem ser projetos que não interfiram na navegabilidade desses rios, porque o rio na região amazônica é o principal meio de acesso, né, a todos os pontos, né, quase todos os pontos, né, dessa região. É a principal via de locomoção das pessoas, né, pessoas, mercadorias e etc. Outra coisa é a questão de que esses potenciais eles são melhores aproveitados em período chuvoso. Na estiagem, né, que quando o rio, em algumas localidades, tende a baixar, chega a ser até de 1 kW, mas que também não deixa de atender a uma família, né, por exemplo. Aí agora falando das questões de utilização das fibras vegetais como alternativa para aplicação em par de turbinas hidrocinéticas. Essas fibras, elas estão associadas aos materiais compósitos, né, que é um material formado por duas fases. Uma fase a gente chama de fase contínua, né, é justamente a matriz, pode ser uma matriz polimérica, termofixo ou termoplástico, e a fase descontínua, que é justamente o elemento de reforço, que nesse caso são as fibras vegetais. E essas fibras, elas podem ter diferentes tipos de configurações, podem ser fibras multiaxiais, em laminados, em lâminas, né? Fibras alinhadas, híbridas, fibras contínuas, fibras curtas. E também elas podem ser em formas de partículas, né? Ou fibras curtas, também chamadas assim, né? E elas podem ser orientadas de acordo com o sentido preferencial do esforço a que serão submetido o material. E também elas podem ser aleatórias, né? Distribuídas de forma randômica no material. E essas fibras, elas podem ser, as fibras, né, utilizadas no material compósito, elas podem ser naturais ou sintéticas, né? As naturais, minerais, animais, e as vegetais, que são as fibras que nós utilizamos na pesquisa dos projetos desenvolvidos pelo GPMAC, fibras que são oriundas da semente, do fruto, do caule e da folha também, né, de determinadas espécies vegetais. E aqui uma configuração, diferentes configurações dessas fibras no material, né? Configuração de fibra contínua, alinhada, né? Configuração de fibra bidirecional. Aqui tem a distribuição aleatória dessas fibras. E aqui uma distribuição aleatória de fibras contínuas também, né? Aí, com relação às propriedades dos materiais que são utilizados no grupo como matrizes para esses compósitos, a gente utiliza o poliéster terefitálico insaturado, né, na maioria dos trabalhos, e também o epóxi. A diferença entre esses materiais vai estar justamente na sua massa específica, né, e na resistência à tração. A matriz epóxi costuma ser mais resistente, né, e também possuindo maior módulo de elasticidade. E com relação às fibras, né, a gente também utiliza fibras sintéticas lá no grupo, né, fibras do tipo vidro e fibras de carbono, também associadas às fibras naturais, para verificar, né, configurações em que se tenha somente fibras sintéticas, mas também configurações que possuam não só fibras sintéticas, mas também fibras naturais, para verificar de que forma a fibra natural vai contribuir para esse material em associação com a fibra sintética.
E o que geralmente na caracterização a gente busca são as resistências desses materiais, né? Aqui, por exemplo, a gente tem que a fibra ela costuma ser mais resistente do que a matriz, e no diagrama aqui de tensão-deformação, por exemplo. E o compósito seria justamente numa situação ideal de configuração e também de associação entre esses materiais, ele teria uma propriedade intermediária entre os seus componentes. Só que isso acaba não ocorrendo, porque depende de muitos fatores, como, por exemplo, o tipo de método adotado, a interação da fibra com a matriz e dos tipos de carregamento que são submetidos a esses materiais, e entre outros fatores. E essa configuração aqui, ela geralmente ocorre em materiais sintéticos, nesse comportamento aqui, né? Em tração desses compostos reforçados com materiais sintéticos, por exemplo, as fibras de vidro e carbono. Aí a gente procura utilizar as fibras naturais e, geralmente, fibras provenientes da região amazônica para fazer esse tipo de análise, né? Verificar a resistência à tração, resistência à flexão, resistência ao impacto e também o módulo de elasticidade, que seria a inclinação da curva tensão da transformação, né? A relação entre a resistência do material com a sua deformação. E as fibras que nós utilizamos e que está na perspectiva desse trabalho são as fibras de curauá, de palha da costa e de malva, cujas características são mostradas aqui nessa tabela, né, como diâmetro, massa específica e resistência à tração, e também módulo de elasticidade. Nós temos aqui, né, que a fibra de curauá é aquela que tem um bom desempenho, né, através de uma tração de filamento, de um único filamento de fibra, né? E a fibra de malva também. A juta e a palha da costa vem logo depois. Essas fibras, vale lembrar, né, que são fibras que são produzidas na região amazônica. A palha da costa, por exemplo, é uma fibra muito utilizada no artesanato, né, fabricação de esteiras, fabricação de utensílios domésticos. E a fibra de curauá, ela já é produzida lá em Santarém e é direcionada para o setor automobilístico, né, para ser utilizada em componentes de automóveis. A fibra de juta também, assim como a da malva, ela é direcionada nesse sentido, né, para a fabricação desses componentes, mas também ela é utilizada em sacarias, né, de batata, entre outras, né, de cebola, que são utilizadas dessas formas, né. E o Pará é um dos maiores produtores, o Pará não, a região norte é um dos maiores produtores desse tipo de fibra aqui, de juta e de malva. Aí, com relação ao comparativo, em relação a essas fibras sintéticas e naturais, né, de acordo com a literatura, nós temos aqui a questão da economia, né, gerada pela produção anual global dessas fibras em toneladas. As fibras vegetais, elas têm a produção em larga escala, né, chega a ser de 31 milhões de toneladas por ano, né. Em comparação com as fibras de vidro e fibra natural, a fibra de carbono, essa produção é muito elevada, né? Com relação à contribuição dessas fibras para reforços em plásticos na União Europeia, né, imprescindivelmente voltada também para a fabricação de pás de turbinas eólicas, né. Tem-se a utilização moderada ainda, né, de fibras vegetais, de fibras de vidro e fibra de carbono em baixa escala. Porém, as previsões mostram que até 2040, grande parte das turbinas eólicas que serão fabricadas no mundo vão ter em seus componentes, né,
suas principais componentes, né, a exemplo das pás, fibras vegetais. A questão do custo, né, em reais por quilo. As fibras vegetais possuem baixo custo, né, comparado com a fibra de carbono e fibra de vidro, chega a ser muito inferior, né? E com relação às características abrasivas, de desgaste de um outro material quando em contato, né? Fibras naturais e vegetais não possuem essa característica, em contrapartida, as fibras sintéticas possuem. E as características ecológicas, né? Consumo de energia na manufatura, por exemplo. A gente tem que o consumo de energia nas fibras para a manufatura de fibras de compostos com fibras vegetais é baixo. Já com fibras de vidro e fibras de carbono, moderado e alto, respectivamente. São de fontes renováveis, né, vegetais, reciclável, biodegradável e não tóxico por inalação, diferente das fibras sintéticas. Aqui temos, né, a fibra de curauá, uma planta da família do abacaxi, né, cultivada ali em Santarém. Aqui nós temos a fibra extraída de suas folhas, né, tem essa coloração meio esbranquiçada, né, e possui boa resistência mecânica, por exemplo, a tração, através de um método de fabricação por infusão, né, a vácuo, de uma camada. E a fibra de palha da costa, né, é uma fibra de uma palmeira da palha da costa, ou também conhecida como jupati, é uma fibra de regiões alagadas da região amazônica, muito utilizada no artesanato, aqui um exemplo, né, da fabricação de um desses produtos, né, pode ser bolsos, esteiras, etc. A gente tem aqui uma de suas características, né, que é a resistência à tração. Já numa fabricação manual desse compósito, né, 56,07 megapascal. Já a fibra de juta, né, tem um grande cultivo na região do Baixo Amazonas, e é fabricada a partir dela tecidos, né, tecidos são utilizados nas sacarias, né, de cebolas, batatas, etc. E essas fibras, ou fios de juta, né, possuem também uma resistência à tração considerada, né, utilizando-se 3 camadas desse material. E também a fibra de malva. A fibra de malva também ela é cultivada juntamente com a fibra de juta, né, geralmente nos mesmos locais, em zonas alagadas, e possui também características interessantes, né, com relação à resistência à tração, por exemplo. Por que eu estou mostrando esses materiais aqui, né? Curauá, palha da costa, juta e a malva. Porque são justamente esses materiais que futuramente nós vamos utilizar no desenvolvimento da minha tese de doutorado para a fabricação de compósitos que venham a revestir pás de turbinas hidrocinéticas, ou seja, formar o envoltório dessas pás. E os métodos que a gente tem estudado são os métodos de infusão a vácuo. Aqui, por exemplo, a gente tem um esquema desse método, né? Você tem aqui uma bolsa de vácuo, né, que envolve o material a ser fabricado. A gente tem uma média de distribuição, que é uma tela, seria um tecido absorvente, né, que absorve excessos de matriz, de resina, né? O tecido desmoldante, que é justamente para evitar o contato desse tecido absorvente com o material e também facilitar o desmolde após a fabricação. Aqui tem o reforço do material, né? Aí temos uma entrada e uma saída de resina, e esse fluxo ele é providenciado justamente por uma bomba de vácuo, né? Que vai retirar o ar e vai possibilitar a molhabilidade dessa matriz no reforço, nas fibras, no caso. E também nós utilizamos lá no grupo métodos manuais de fabricação, né, para caracterização e tração, utilizando a norma ASTM D3039. Essa fabricação manual é um método simples, né? Nós retiramos a umidade, né, do material, já pode ser de um tecido já previamente fabricado, e aferimos as massas desses materiais
né, que são os componentes do compósito, a matriz e do reforço, numa balança de precisão, para justamente verificar as frações máxicas desses materiais e chegar em pontos ótimos de modo a conferir a resistência específica desse material. Aí a laminação manual, né, utilizando uma espátula e distribuindo a matriz nesse material, e posteriormente a gente faz a adesão mecânica das camadas de material e da fibra com a matriz em uma prensa hidráulica. Nós também utilizamos um método simples de fabricação para caracterização, utilizando já uma outra norma, em molde de silicone. Aqui já geralmente utilizamos para a caracterização de materiais reforçados por fibras curtas, né, e fibras descontínuas, né. Nós misturamos o material na matriz e distribuímos esse material ao longo dos espaços para a fabricação do corpo de prova no silicone, né. O silicone é muito utilizado devido à fácil trabalhabilidade, facilidade de desmolde, e também ele conferiu uma boa geometria, né, ao material. Aí, com relação à fabricação dessas pás de turbinas hidrocinéticas, utilizando métodos simples de fabricação, né, métodos manuais. Esse trabalho aqui, mostrado na imagem, foi desenvolvido por Anya e Ki, na Malásia, para a fabricação de uma pá de turbina hidrocinética a ser aplicada em uma turbina instalada em comunidades remotas da Malásia. Aqui eles utilizam uma madeira muito conhecida lá, que é a madeira belia. Essa madeira, ela possui aqui, como a gente pode observar, estabilidade dimensional, facilidade de trabalhabilidade, e ela consegue responder às solicitações de corte, né, facilmente, né. Aqui, por exemplo, ele imprimiu os perfis hidrocinéticos, distribuiu ao longo de seções dessa madeira e fez o corte, distribuiu, tendo como referência o centroide dessa pá, e deu origem à pá da turbina hidrocinética, né, que posteriormente foi laminada com matriz epóxi que tem uma alta interação com esse tipo de madeira, de acordo com o que foi relatado nesse estudo. Aqui ele também utilizou outros tipos de métodos, né, utilizando aqui a fabricação através dessa máquina de cópia, né. Por exemplo, ela fabricou a primeira pá, e essa pá, a partir dessa pá, ele copiou os movimentos, né, de rotação e de distribuição dessa máquina de corte ao longo da geometria da pá para uma outra seção da madeira para a fabricação de uma pá idêntica à primeira fabricada, né. Esse método aqui é semelhante àquele método de cópia de chaves, né. Tem a chave aqui de um lado, aí de outro você tem uma chave sem a geometria da primeira, e você vai copiando a geometria e transferindo para a chave que você deseja realizar uma cópia, né. Aí ele fez os cortes e foi lapidando e conseguiu, mais uma vez, né, fabricar outra pá nesse tipo de material. Aqui, outro método de fabricação também, através da cópia, né, das dimensões ao longo do eixo da pá, também utilizando o método manual de lapidação desse material, que é a madeira belia. E lá no laboratório, a gente desenvolveu a metodologia de fabricação baseado já na moldagem dos materiais, utilizando aqui o molde bipartido. A moldagem desses compósitos das cascas, né, do núcleo, correspondente à geometria de um perfil NACA 653618. E com isso nós fabricamos pás de 59,5 centímetros. Essas fabricações foram direcionadas justamente para a aplicação em turbina eólica, que deu origem a um depósito de patente, e também a aplicação em turbinas hidrocinéticas.
Esses depósitos de patente, eles são pedidos ainda, né, estão em sigilo, e eles dizem respeito imprescindível ao método de fabricação utilizado pelo grupo, né? E o método, ele basicamente diz respeito à fabricação de cascas, né? Nas regiões de sucção e de pressão da pá. Esse molde aqui fabricado em resina poliéster e fibra de vidro, com bom acabamento superficial para evitar imperfeições na superfície da pá. E esse acabamento superficial ele foi possível através da utilização de que a gente chama de gel coat. Esse gel coat ele proporciona boa estabilidade dimensional a esse material e também o acabamento superficial fica praticamente perfeito, né? Algumas falhas podem ocorrer, mas que podem ser facilmente corrigidas com a aplicação de massa plástica, né? Massa poliéster. Aí aqui nós temos as pás que foram fabricadas, né? Nós fabricamos uma pá testando, né, o método de fabricação utilizando a fibra de vidro na casca, porém o nosso objetivo, né, é utilizar aquelas fibras anteriormente mencionadas, né, no revestimento de um núcleo. O núcleo que nós utilizamos foram de dois tipos. Um proveniente do pecíolo do Miriti. Miriti é um material altamente conhecido na região norte, na região amazônica, no Pará, extraído em larga escala, né, pelas comunidades ali de Abaetetuba para fabricação daqueles brinquedos do Sírio, né, que são vendidos. E esse é um material de fácil trabalhabilidade, né, responde à geometria, e foi com ele que nós utilizamos, foi a partir dele que nós fabricamos o núcleo dessa pá, né. Eu não vou dar detalhes com relação à forma como nós dispomos o Miriti ao longo da pá, devido a estar relacionado ao método de fabricação, mas foi possível, né, um método altamente viável de utilização para fabricar esse tipo de componente, e com alta estabilidade dimensional, as pás com bom acabamento superficial, com bordo de ataque e bordo de fuga bem estáveis, né, com uma pequena acentuação no bordo de fuga, devido à questão do molde ter havido um problema no fechamento aqui a partir da fabricação, mas isso é facilmente corrigido, né, a partir da aplicação de massa poliéster, como eu falei, para acabamento superficial, né. E também nós utilizamos aqui uma pá com núcleo de poliuretano, que é o núcleo tradicionalmente utilizado nesse tipo de componente de turbinas. Aí aqui já a pá propriamente dita, né, já com os acabamentos realizados e prontas para a operação. E aqui algumas características desses componentes fabricados, né. A massa, por exemplo, da pá com núcleo de Miriti foi de 0,610 kg, que corresponde a 610 gramas, né? E a com núcleo de poliuretano, 560 gramas. Essas pás, ela possui uma baixa massa, né? E com isso, proporciona baixo movimento rotacional de inércia. E isso é interessante no sentido de que os esforços na partida da turbina sejam reduzidos e ela consegue iniciar o movimento de maneira mais rápida, o tempo de partida tende a reduzir, né? Diferentemente de um material com uma elevada massa, né? Muitas vezes é necessário que uma força externa venha a ser acionada para que haja o funcionamento da pá, para que proporcione o movimento, né, da turbina e a transformação da energia. E aqui a nossa intenção, né, é justamente utilizar essas pás para verificar as suas condições normais de operação, utilizando um rotor que se tem lá no Laboratório de Engenharia Mecânica, Laboratório de Turbomáquinas, que é coordenado pelo professor Gerson, né, que realiza muitas pesquisas dentro dessa perspectiva de tecnologia hidrocinética
e Tecnologia Eólica, justamente também com o professor Alexandre Mesquita, né? Eles têm muitos trabalhos relacionados à eficiência dessas turbinas, né? Realizando simulações computacionais e simulando condições de operações normais, né? Como se elas estivessem sendo aplicadas ou de maneira eólica ou hidrocinética. Aqui, por exemplo, lá no laboratório ainda tem-se uma pá que foi fabricada com material sintético, né? Ela é puramente em resina polimérica, né? Por isso ela possui essa massa aqui de 1,4 quilogramas. E a intenção é justamente fabricar essas pás em material natural, né? Utilizando as cascas com fibras naturais e o núcleo, né, com material natural. Fabricar em quantidade suficiente para colocar em operação nesse rotor e verificar as condições normais de operação. E não só isso, né? Esse é um trabalho ainda que está em desenvolvimento, um trabalho inicial. E a gente precisa fazer também os ensaios estáticos nessas pás. Então, os ensaios de flexão e ensaio de fadiga. Mas é um trabalho promissor e a gente objetiva proporcionar a aplicação desses recursos que são da própria região amazônica, direcionar para esse tipo de tecnologia, para que haja, né, o acesso democrático da energia elétrica produzida por esse tipo de tecnologia a partir de uma iniciativa local para comunidades, né, que estão sem o acesso a essa energia elétrica na região amazônica. E com isso eu concluo dizendo que o alcance das principais dimensões referentes à utilização de energia por parte do homem, né, são dimensões que contemplam o social dessas interações, né, que são necessidades básicas do consumo, da qualidade, da quantidade de energia usada, assim como a sua influência na geração de emprego e de renda para essas comunidades que venham a utilizar elas de maneira sustentável, né? Essas tecnologias de maneira sustentável. A questão econômica também, né? A relação direta com a formação de preços no mercado, importação, produção e exportação de recursos, né? Que sejam manufaturados e produzidos na região. E também isso diz respeito a uma tecnologia que tem a sua esfera política relacionada, né, com a questão governamental para as implantações desses modelos, né, no setor elétrico, no planejamento estratégico e energético, na formulação de políticas públicas, né, que venham a atender essas comunidades, né. A exemplo do que vai ser feito já ali na hidrelétrica do Tucuruí, a Jusante, né, tecnologia hidrocinética, o primeiro parque hidrocinético do Brasil, né, para atender as comunidades locais, comunidades que trabalham, né, na coleta de castanhas, trabalham na pesca, né, pessoas que trabalham na manufatura de produtos da floresta, né, na coleta e também na comercialização desses produtos. Aí a energia elétrica vem aí viria aí, né, ou vem, a gente tem essa perspectiva positiva para ajudar em melhores condições e qualidade de vida para essas pessoas, né? E a questão ambiental diz referente à utilização sustentável desses recursos, né? Uma exploração assim consciente e com responsabilidade, né? E cultural de respeito à influência dos processos de integração energética, né? Associando as universidades, os centros de pesquisa e as publicações que são realizadas na academia, etc. E com isso, buscar garantir o suprimento energético através da diversificação das fontes de energia novas e descentralização da produção de energia, né, fornecendo o acesso mais democrático a esse recurso e possibilitar o uso, adaptação e desenvolvimento racional de recursos naturais e energéticos, o que pode ser alcançado com sistemas de conversão de energia mais eficientes e participativos, né? Possibilitar valor agregado a partir dos usos gerados pela otimização dos recursos naturais, avaliados em termos da real necessidade e da sua função na sociedade, e conceder os custos reais, né, a esses recursos, contemplando impactos ambientais, sociais
e sociais devido à extração, produção, transporte, represamento, armazenamento e uso dos recursos naturais de forma consciente e com responsabilidade social. Basicamente é isso, e aqui algumas referências, né, que embasaram esse trabalho, e meu muito obrigado a todos, agradeço a atenção.